nos domínios da mediunidade de André Luiz, capítulo 15, Forças Viciadas. Caía a noite, após o dia quente, a multidão desfilava na rua, evidentemente buscando ar fresco. Nos dirigíamos a outro templo espírita, em companhia de Aulos, segundo o nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada à enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de um restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. E o nosso orientador determinou: observem o nosso infeliz irmão. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, observamos. O pobre amigo se achava abraçado por uma entidade de sombra, como se um polvo estranho o absorvesse. Num instante, reparamos que a bebedeira avançava os dois, porque se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível aumentar as anotações. O quadro daria oportunidade a valiosos apontamentos. Diante da alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e nos convidou a entrar. A casa de pasto regurgitava, ou seja, o restaurante estava cheio, né? Muita alegria, muita gente. Certamente lá dentro recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes, ou seja, ansiosas, né? Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Então, os espíritos que já não podem mais fumar porque estão desencarnados, se associam aos viciados e também desfrutam de cada baforada. Isso acontece não só no restaurante, mas em qualquer lugar que um viciado esteja. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes, relapsos, né? O orientador informou indicando muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do corpo carnal, se apegam com tamanha loucura às sensações da experiência física que se unem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes, porque se deixam influenciar. Mas, por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? E o assistente disse bondoso: Hilário, o que a vida começou, a morte continua. Então, se ele continua vivo, né? Continua com os vícios que ele tinha. É um problema mental, ou seja, a mente quer. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, se alimentando com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Apesar de haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte os encontrou na esfera de impressões delituosas e escuras. E como é da lei que cada alma receba da vida conforme aquilo que dá, não
não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares. Por quê? Na posição em que se veem, temem a verdade e a abominam, procedendo como a coruja que foge da luz. Então, não querem ser esclarecidos porque gostam disso. Lembrando as palavras de Jesus: onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Como o orientador disse, cada um recebe o que dá e só podemos dar aquilo que temos. Quem comanda é a nossa vida interior, não o nosso cérebro, nem o nosso raciocínio. Não adianta querer aprender, querer fazer a reforma íntima, se isso está apenas no nosso racional e no nosso íntimo. Nossa posição é completamente outra. E é ela que comanda, porque é a verdadeira. É essa sintonia que temos com encarnados e desencarnados. Meu colega fez um gesto de piedade e perguntou: então, como se transformarão? E Aulos respondeu: chegará um dia em que a própria natureza esvaziará o cálice. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. E André diz: mas tudo indica que esses espíritos infortunados não se cansarão tão cedo da loucura em que se sentem felizes. E o instrutor respondeu: concordo plenamente, mas quando não se cansarem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente se apressou em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Por exemplo, temos o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos. São angustiosos, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, esses processos de cura prodigalizam bons resultados pelas aprovações obrigatórias que oferecem. Ou seja, a prisão é ter o corpo com problemas decorrentes dessa cristalização, dessa necrose causada pelo vício na sua alma. O espírito fica aprisionado em um corpo que não enxerga, em um corpo que não se move, que não pensa, e outros, né, que ele citou aí, né, por toda a encarnação. É necessário para que ele possa crescer. A lei de ação e reação. São os espinhos que nós mesmos plantamos e, na hora de recolher, ficaremos com as mãos feridas. Não é castigo. Fomos nós que plantamos, somos nós que temos que recolher. Continuando. E André disse, comentei, no entanto,
E se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confinados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem? Isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam gastar esforço heróico. Então, lembrando, né, que o André Luiz nos trouxe no livro Os Mensageiros, onde ele nos diz que os médiuns ostensivos voltam para a pátria espiritual piores do que vieram, porque estamos num planeta de ilusões. Aqui é muito mais difícil aprender, por isso que tem um peso maior, né, a cada conquista que a gente consegue, né? Tem mais valor aqui, porque aqui é o planeta das ilusões, então é muito mais difícil a gente conseguir, né, do que no plano espiritual. Por isso que muitas vezes a gente consegue mais ou menos lá, mas a gente volta para cá para ter certeza que conseguiu mesmo, né? Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios invisíveis, Hilário recordou: ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio das criaturas necessitadas de auxílio, e ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas se valendo de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? E o orientador confirmou, sem qualquer dúvida, recursos psíquicos, neste ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Então, não devemos endeusar os médiuns. Não devemos achar que, sendo médium, somos pessoas privilegiadas, especiais. Não é porque ele tenha habilidade específica de fala ou de escrita, por exemplo, né, que ele é mais ou menos que os outros. A grande maioria dos médiuns vem para resgatar débitos. Todos somos médiuns. Os ostensivos são aqueles que pediram um trabalho a mais para aliviar suas dívidas. Então, eles são mais devedores. Lembrando de novo, temos exemplos no livro Os Mensageiros. Quem não lembra, volta e lê esse livro. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso,
é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Então, não podemos deixar de levar pelas aparências. Existem espíritos muito maus que têm muito conhecimento em muitas áreas e que podem facilmente nos enganar. Precisamos estar muito atentos que é pelos frutos que se conhecem as árvores. Precisamos da doutrina do Espírito, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a movê-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade, a benefício do conforto na civilização. Então, é necessário foco, é necessário disciplina, porque a energia é pura, não é boa nem má. O que diferencia a boa da má é quem a utiliza, seja o médium ostensivo ou não. Não importa qual seja a religião, importa as realizações da pessoa. Nisso, Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, como se já os conhecesse, e olhando certa porta, nos convidou a atravessá-la. Nós o seguimos ombro a ombro, em mesa abundantemente provida, com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. E o orientador recomendou: estudemos. O cérebro do moço se embebia em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o abraçava. Então veja, o espírito abraçou o moço e embebia seu cérebro com substância escura e pastosa. Via-se a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não registrou nossa presença. E Aulus, atencioso, explicou. Nesse instante, nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo, tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob nossa vista. Imanta-se a imaginação e assimila as suas ideias, atendendo aos seus propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética, uma vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem fortaleça a sua mente e o ajude nesse mistério. Imprimindo a voz significativa expressão, continuou: encontramos sempre o que procuramos ser. Encontramos sempre o que procuramos ser. Então, um jornalista pediu para ele escrever sobre um crime que aconteceu, né? E ele, influenciado pelo obsessor da menina que estava envolvida na trama, está escrevendo de forma a prejudicá-la. Quando somos profissionais dedicados, seja qual for a nossa área de ação, recebemos ajuda da espiritualidade maior. Quando somos profissionais mau caráter, somos associados por obsessores, espíritos afins que irão auxiliar naquilo que queremos fazer.
Como ele disse, encontramos sempre o que queremos ser. Fim da breve pausa que nos levou à reflexão, Hilário recomendou: mas será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum? Não, não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manipulado por entidades perturbadoras. Após se inclinar alguns momentos sobre os dois, o instrutor esclareceu com benevolência: entre as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio, a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada a múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz que observamos, amigo de esforçado trabalhador de imprensa, é por si mesmo dado à malícia e com antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, ao atender um pedido de colaboração do cronista, que é seu companheiro, encontrou no caso de hoje, o caso que hoje se entrega, a ajuda de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, interessado em exagerar a participação na ocorrência, com o fim de martelar a sua mente apreensiva e lançá-la aos abusos da mocidade. Então, devemos lembrar que todos somos responsáveis por aquilo que repassamos. Portanto, precisamos ler e analisar antes de repassar mensagem. Cuidado com o eu não pensei que só crescemos assumindo a responsabilidade de nossos atos. Não podemos ser inconsequentes. Estamos muito mais expostos a obsessores nas redes sociais do que a gente imagina, porque de alguma forma todos estamos sendo repórteres. Né? E tá, tudo bem, tem a imprensa marrom, né? Em todos os setores, inclusive nas redes sociais. Então, nossa responsabilidade por repassar é não tão grande quanto, mas é grande, né? Porque estamos dando continuidade a algo que não deveria nem existir. Cada um segundo suas obras, né? Damos aquilo que temos. Então, temos que ter discernimento. Ler muito bem antes, verificar se é fake, né? Sermos responsáveis por aquilo que passamos. Eu vou parar porque não vai caber tudo nesse filme. Então, eu vou começar a segunda parte, ok?